Olá, bem-vindo ao programa Resenha. Hoje nós estamos com um convidado muito especial, Rafael Almeida, cantor, professor, produtor, empresário, enfim, é quem leva nossas alegrias com a música. Bem-vindo ao programa Resenha, Rafael. Muito obrigado, Renata. Obrigado pelo convite, prazer estar aqui falando um pouco sobre as minhas atividades, sobre o meu vínculo aqui com a cidade de Rio Grande, meus amigos, que são muitos que eu tenho aqui. Prazer, mais uma vez, muito obrigado pelo convite. Olha só, gente, hoje é o primeiro resenha fora do nosso estúdio. Por quê? Nós estávamos acompanhando, dando um pitaco, né? No programa Cozinhando com o Gaguinho. Então nós estamos aqui, a doutora Márcia Fernandes, que fez assim uma janta linda, e o Gaguinho, né? O nosso super admirável amigo, que faz um programa sensacional. Então a gente está aqui no ambiente da doutora Márcia, gravando com o nosso amigo Rafael. Rafael, uma coisa, como é que começou? Tu eras jogador? Me conta um pouco da tua história, teu início. Meu início foi brincando futsal, como quase todas as crianças que têm um futsal. É um esporte muito praticado aqui na nossa região sul, né, pela facilidade que é o futsal, tanto em número de jogadores quanto em espaço físico. Eu brinquei futsal até meus 12 anos, 13 anos, até que eu já me destacava no meio, né, futebolístico. Então aquilo começou a virar uma brincadeira um pouco mais séria. Eu me profissionalizei com 16 anos. Fui para a Ubra de Canoas, Universidade Luterana do Brasil, que era o melhor time de futsal da época. Certo. Fui com 16 anos e aí fiz uma carreira no futsal até meus 30 anos, né, jogando futsal profissionalmente no Brasil e fora do Brasil. E foi então voltando para Pelotas, mais ou menos em 2011, que eu comecei a produzir eventos. Foi quando eu comecei a ter um contato mais profissional com a música, né? Me formei em educação física. Certo. E aí me formei, como tu me apresentou no início, todas essas atividades que eu faço hoje em dia, né? Como professor, produtor, ainda jogo no futebol, cantor do Samba do Rei, produtor do Samba do Rei também e treinador de futsal. Então foi tudo a partir da Peraí, vamos voltar lá do início. Tá. Tu disseste que tu morasse fora do Brasil. Onde tu morasse? Eu morei em Barcelona. Eu saí para Canoas, depois cedo fui morar em Benicarló, que inclusive não conversamos sobre isso antes. É verdade. Quando eu tinha 17 anos, eu tive uma proposta de ir para a Espanha. Certo. Uma época pós, é muito engraçado porque eu peguei uma transição muito grande, morando sozinho, num período pós-internet. Então eu com 17, 18 anos eu fui morar sozinho na Espanha. Como é que foi a experiência de morar sozinho na Espanha? Com 17 anos foi uma coisa muito louca, porque não existia internet. Como é que era a comunicação, Rafa? Hoje em dia nós somos alfabetizados pela internet, estamos todos conectados, né, através de uma rede mundial que é a internet. E isso em 1999 não existia. Então em 1999 eu morei na Espanha com 17, 18 anos, recebi a carta dos meus amigos. Mas que bacana, Rafa. Recebi a carta. Então, o correio era a principal acordo. Recebi a carta das minhas famílias, dos meus amigos, das minhas amigas. Até um dia que a minha mãe teve a feliz ideia de recolher as cartas e mandar um Sedex único. Então eu ficava na calçada do meu prédio que eu morava em Benicarló, uma cidade que fica entre Valência e Barcelona. Ficava no fio da calçada sentado esperando o correio chegar com um Sedex de plástico que vinha carta tipo da Xuxa, sabe? Quando ela sentava no E aí eu lia as mensagens de todo mundo, lógico, com um delay grande de algumas semanas. Eram outros tempos que a gente não tinha informação. Não era atual. Claro, é verdade. Não é como hoje, nós temos uma informação totalmente instantânea. Sim. Naquela época tinha um delay de 1 a 2 semanas para eu saber as notícias do que estava acontecendo em Pelotas, no Rio Grande. E depois vinha a minha resposta para todo mundo, com papel e caneta. Entendi. Então isso foi muito gostoso, porque na outra ida para Barcelona já existia e-mail, existia MSN, né, que foi o que aconteceu 5, 6 anos depois. E foi as minhas 2 passagens fora do Brasil. Foi Benicarló e 3 anos em Barcelona, na Espanha. Desses lugares que tu morasse, qual foi o lugar que tu mais identificou? Barcelona é uma cidade muito jovial, assim, uma cidade muito fácil de acessibilidade, de mobilidade urbana, né? Uma cidade que
tem um verão muito forte, a Europa toda se encontra em Barcelona. E eu jogava num dos maiores clubes do mundo, que era o Barcelona. Então, pra mim, na época de Ronaldinho, Gaúcho, que todos conhecem, certo. Foi uma experiência para um jovem de 23 anos, uma coisa incrível. Assim. Entendi. Conhecer uma cultura de um país incrível, que é a Espanha, uma região como a Catalunha, jogando um futsal totalmente disciplinado, como eles são. Até hoje são reconhecidos no futsal com a sua disciplina. Então são coisas que eu carrego até hoje na formação da minha pessoa. Eu imagino. Agora, Rafa, eu sou taurina. Aí eu tenho aquela curiosidade, né? Outra coisa, comida. Como é que é a comida lá em Catalunha ou Barcelona? Como é que é? Eu gosto muito de comer. Tá. Vocês devem ter observado aqui no programa do Gaguinho. Porque a gente, olha, gente, deixa eu falar. O programa do Gaguinho hoje foi a doutora Márcia. O que acontece? Ela fez um salmão, uma batatinha, um brócolis, olha, muito bom. E pra finalizar, um moço de chocolate, né, Rafa? É bom, né, Rafa, comer, né? Nós não dispensamos nada. Exatamente. Nem o vinho, principalmente não, vinho. principalmente, exatamente. Eu gosto muito de comer, gosto muito de vinho. Tá. Então morar na região da Espanha ali e lá beira de mar ali, né? Então é muito fruto do mar, é uma culinária um pouco diferente das que temos aqui, mas foi muito legal também, mais enfim, aprender toda a cultura que tem na Espanha, toda a história que teve os catalães ali, a parte da culinária, a parte esportiva, a parte enfim, de um país que teve que se reerguer, né, depois de lutas que eles tiveram ali. Foi muito legal, então me marcou muito. Mas joguei em outros lugares também no Brasil, incrível. Joguei em Joinville, Goiás. Em Rio Grande também? Rio Grande, na Rio do Mar. Que bacana. E esses lugares que tu jogasse aqui dentro do nosso país, qual foi o lugar que mais chamou a atenção, Rafa? Que te marcou, digamos assim? A Universidade Luterana do Brasil, a UBRA, era uma potência no esporte, em todos os esportes. E tu me explicava aquela diferença, né, dos campeonatos? Eles tinham futebol de salão, eles tinham futebol de campo, handebol, voleibol, todos em altíssimo rendimento. Era um investimento incrível, então que hoje em dia eles não têm mais esse investimento. Mas com certeza foi a maior estrutura que eu peguei jogando profissionalmente. Entendi. Campeão de Liga Nacional, campeão mundial. Então acredito que a UBRA foi a minha segunda casa, tirando o Clube Brilhante, certo, que é onde eu me formei como jogador e frequento até hoje. A UBRA foi a minha segunda casa ali jogando profissionalmente. Rafa, e como é que foi a tua transição assim, ó, do futebol pra música? Como é que se deu isso? Eu costumo falar que o futsal é um esporte amador e nós viajávamos o Brasil inteiro de ônibus, né? Tá. Acompanhado Como assim o Brasil inteiro? Era sair de Pelotas e mais ou embora? menos. E nós viajávamos de ônibus, né? Pela facilidade que é o ônibus, o custo. Certo. Não é o mesmo investimento que se tem no futebol de campo. Entendi. Então, de ônibus a gente tem muita hora vaga, né? Viajando pelas estradas do Brasil, esse país que a gente tem de uma dimensão continental. Então, eu sempre estava acompanhado de um Discman, de um Walkman, de alguma coisa. Eu sempre escutei muita música. Quando eu parei de jogar, eu tinha muitos amigos músicos, por causa de encontros, por causa que eu sempre fui muito festeiro, sempre fui muita festa. Certo. Sempre frequentei muito a noite pelotense. Pelotas é uma cidade que tem uma noite muito forte. Então foi alguns pagodes que aconteceram, um conhecimento de música, papo de música, alguns amigos em comum que estavam na noite de Pelotas. Eu fui começando a gostar de produzir eventos, né? Conhecer cada vez mais pessoas. Até que um dia, pulando um pouco, um amigo meu chamado Giovanni Rita alugou uma casa no Laranjal, que é a praia do Laranjal, onde eu resido, e me convidava para fazer alguns pagodes ali e cantar o que a gente queria cantar. Tá. Aquilo ali chamou a atenção de muita gente e as pessoas frequentavam a casa do Rita para churrascos e coisa. Ali foi a sementinha do Samba do Rei, que é um grupo que hoje, modéstia à parte, está bem conhecido aqui na região. A gente está tocando em vários lugares. E Samba do Rei, vocês estiveram no Horto Municipal do Cassino. Como é que foi essa experiência ali no Horto? Porque foi lindíssima a festa. A gente tem como ideia na produção do Samba do Rei, além de tentar, como a gente conversava, fugir de alguns paradigmas, fugir um pouco do que o mercado exige musicalmente também, tocar algumas coisas diferentes, a gente procura fazer isso nos eventos também.
Então a gente tem alguns parceiros em Rio Grande que compram essa nossa ideia de tocar em lugares mais alternativos. Levar uma satisfação diferente para o público, de além de curtir o Samba do Rei, curtir um espaço massa como é o Horto Municipal aqui de Cassino, como foi na Casa da Praia, como foi já no Country Club. A gente procura fazer essa ligação do evento com a parte musical, para que seja uma satisfação mais ampla ali de quem esteja curtindo o Samba do Rei. Rafa, de onde ele fez o nome Samba do Rei? Na verdade, o Samba do Rei é um componente da banda do Samba do Rei que tinha a mania de chamar todo mundo de rei. E aí precisava-se de um nome. E aí criou-se o Samba do Rei, um nome que eu acabei gostando muito, porque a gente não toca samba. É verdade. E nunca ninguém conseguiu me conceituar o que é o samba de verdade. A diferença de samba, pagode, os diferentes tipos de samba. E o porquê que o que a gente toca não é samba. Entendi. Já que a gente usa instrumentos de samba. Então essa questão, essa polêmica eu gostei bastante, ficou Samba do Rei, e aí Mas que bacana. adotamos, batizamos e estamos assim até hoje. Bem bacana. E como é que é a composição hoje do Samba do Rei? É um grupo de 14 músicos. Certo. Diretamente numa roda de som, que a gente chama. Não é roda de samba, é uma roda de som. Uma roda de som, não de samba. Mais em torno de 7 pessoas na equipe técnica. E mais ou menos mais umas 3 pessoas na equipe de produção. Residimos na Casa de Cultura do Samba do Rei, que fica ali na Abadia Faria Rosa, na Dom Joaquim, em Pelotas, onde funciona a nossa Casa de Cultura, né, onde tem a Escola Samba do Rei, um estúdio do Samba do Rei. Escola Samba do Rei? O que é a Escola Samba do Rei? Alguns dos nossos componentes do Samba do Rei são formados em músicas pela Universidade Federal de Pelotas e dão aula de música ali na Casa de Cultura do Samba do Rei. Que bacana! Eu faço aula de canto ali, inclusive. Rafa? Que legal! E é isso aí, o Samba do Rei veio para, principalmente, além de nós fazermos as nossas festas, os nossos encontros, mas é um lugar onde a gente frequenta, onde a gente gosta de estar junto, todo mundo. Eu acho que no momento que tem um ambiente bom, as coisas têm muito mais sentido e muito mais chance de dar certo. Sim. A gente prima muito por isso, um ambiente bom, um ambiente musical bom, um ambiente de respeito e uma base muito forte para que a música seja um detalhe e seja uma coisa muito natural nossa. O que a gente nota assim quando a gente está assistindo vocês? Tem a Xaxá, tem o Carvalhal, tem o Puc, um baita domínio de palco. Então a gente nota que é uma família, né? Quando o Carvalhal faz aquelas palhaçadas que ele fala ali, que é muito interessante. Tem certas músicas que ficam muito marcadas, que ele faz aquela performance toda, e é muito bacana isso. Né, Rafa? É o que eu te falei, a música, a parte do palco, do show do Samba do Rei, acaba sendo a cereja do bolo ali. Perfeito. Porque é tão agradável a nossa convivência diária, que a gente se vê e se fala hoje em dia no WhatsApp quase que diariamente. Nossos encontros e ensaios ali na escola é tão agradável, é tão leve, que chega na hora de nós nos apresentarmos, é a hora da gente relaxar. Aí é a hora de relaxar e deixar fluir, cada um ali se expressa da maneira que acha melhor e a coisa acaba dando certo. Vamos. Nós vamos fazer um intervalo rapidinho, não sai daí, que eu tô te esperando. Voltamos com o programa Resenha. Hoje conversamos com Rafael Almeida, nosso cantor do Samba do Rei, produtor, professor, enfim, e que tem um vínculo bonito com a cidade do Rio Grande. Rafa, nos fala um pouquinho como é que é esse seu vínculo com o Rio Grande. Na verdade, eu como nascido na década de 80, eu acredito que o verão do cassino era muito forte na década de 90 ali. Então eu, desde os meus 13 anos, já me lembro eu veraneando aqui na Praia do Cassino, né, com amigos, enfim, fazendo amizades aqui com rio-grandinos, com rio-grandinas, frequentando a noite no cassino, frequentando a praia do cassino, amizades que eu tenho até hoje, nos encontramos por aí, na praia, na noite, relembramos histórias daquela década, bacana. Né? E depois de muito tempo, como eu falei, eu fui jogar profissionalmente, e no ano de 2009, se não me falha a memória,
Eu jogava na equipe de John Deere de Horizontina, né? Terra da Gisele Bündchen. E aí, numa metade pro fim do ano, acabou o meu vínculo com o time, certo, né? Por questões contratuais. E eu decidi, por já me sentir bastante tempo fora de casa, aceitei uma proposta de um amigo meu chamado Álvaro Carvalho, Albinho, de vir defender a Noiva do Mar. Tá. Que era um projeto que é do Rio Grande. Que é da cidade de Rio Grande. Certo. Jogávamos na Praça Saraiva. Inclusive eu vi algumas reportagens essa semana que estão alguns projetos tentando revitalizar é verdade. E fazer com que a Praça Saraiva voltasse a ser o ginásio da cidade de Rio Grande, o que eu achei formidável. O Frei Salomão vai passar por reformas agora nessa nova gestão. Exato. Então seria de extrema importância. Exatamente. Esse Rio Grande é uma cidade que ama futsal, que tem muito material humano de futsal. Então seria de uma importância muito grande a Praça Saraiva, Frei Salomão, ser revitalizado e legal Rafa falar isso, sabe? Porque as pessoas às vezes escutam falar, sabe, Frei Salomão, mas pra quê? É extremamente importante porque é um estádio fechado, né, em que os jogos acontecem, Rafa, e é importante falar isso porque assim, uma estrutura de um ginásio em que poucas cidades no Rio Grande do Sul têm aquela estrutura naquela dimensão que tem a cidade de Rio Grande e que estava ali sem uso, enfim, totalmente caindo, estava em pedaços, estava cada vez se desestruturando mais. Então, para a cidade de Rio Grande, para a região, os amantes do esporte sabem a importância do esporte na formação de crianças e no entretenimento. Seria de extrema importância que esse projeto seja levado adiante. E a gente tem agora o nosso, né, até um abraço para o nosso secretário dos esportes, o David Pereira. Ele está fazendo um trabalho extremamente importante, né, que é visando a revitalização do Frei Salomão. Como o Rafa bem disse, é um ginásio, ele comporta várias atividades, é extremamente importante. Rafa, e é bacana a gente falar disso porque muitas pessoas não dão às vezes valor para o esporte, não olham para o esporte. O esporte é uma coisa tão importante, né, Rafa? Muito importante. É uma ferramenta de inclusão social, de formação de caráter. Enfim, foi o esporte que me moldou a pessoa que eu sou, que fez ser o Rafael que é hoje. É graças ao esporte, aos ensinamentos que o esporte nos dá. E ali tem um potencial, não é um coração de Rio Grande, mas num lugar super bem localizado. Exato. O Frei Salomão, de muitas crianças ainda e muitos shows, muita coisa boa ainda pode acontecer ali, com certeza vai acontecer, né? E foi ali que eu em 2009 defendi a Noiva do Mar, que era uma equipe que jogava a Série Prata do estadual. E nós, no ano mágico, eu me lembro que no jogo decisivo em que nós jogávamos o acesso para elite do futsal gaúcho, que naquela época era disputadíssimo, nós tivemos o Frei Salomão totalmente lotado. Eu me lembro das torcidas do São Paulo, do Rio Grande, do Rio Grandense, juntas torcendo pela Noiva do Mar, num jogo épico contra a cidade de Sobradinho. Nós conseguimos a vitória no jogo e na prorrogação e conseguimos botar Rio Grande na elite do futsal estadual, né, isso em 2009. Então ali o meu vínculo ficou ainda mais fortalecido. Eu veraneio aqui no cassino, tenho amigos muito próximos, irmãos que são aqui de Rio Grande, então eu me sinto quase que um rio-grandino, abraçado. Legal isso, Rafa, porque a boa parte do teu desenvolvimento se deu aqui em Rio Grande, né? Os teus vínculos afetivos aqui em Rio Grande. E é legal isso, porque a gente precisa reforçar as coisas boas que acontecem aqui, né, Rafa? E o esporte é uma delas. Da parte do esporte, eu sou super respeitado no esporte aqui em Rio Grande. Muito pela Noiva do Mar, pelo Cassinão, pelos meus amigos aqui de longa data, que eu sempre joguei desde a base contra a cidade de Rio Grande. Eu sou super respeitado, fiz muitos amigos. E agora na parte musical, graças a Deus, não está sendo diferente. Rio Grande abraçou muito os meus projetos, Samba do Rei. E a gente é super bem recebido aqui. Agora uma pessoa vocês frequentam a gente o Samba do Rei. Porque não tem como não ir, Rafa. As músicas são boas, né? É uma animação muito grande. A gente tem um carinho pelo projeto muito grande aqui em Rio Grande. A gente gosta muito de vir aqui para Rio Grande, para o Cassino. E também em outra profissão, digamos assim, eu sou produtor, o sócio proprietário
do Beijo Maldito. Nossa, beijo. E tivemos, o que foi o Beijo Maldito esse ano? E tivemos centenas e centenas de rio-grandinos no Beijo Maldito, lá curtindo o carnaval do Beijo Maldito. Que foi o carnaval isso? que finaliza. Depois de tanto tempo, né, de pandemia, de não poder sair às ruas, de não poder se reunir. Como é que foi esse Beijo Maldito agora, nesse momento? O Beijo Maldito, nesse ano, tomou uma proporção muito grande, muito grande. Né? Eu acho que foram vários fatores que fizeram a saudade que a pandemia fez com o Beijo Maldito, que não conseguiu acontecer desde 2020. Enfim, foram tempos que a gente queríamos nos reafirmar como um grande evento, então procuramos de maneira totalmente organizada fazer um evento impecável, né? E foi, né, Rafa? E foi, graças a Deus, né? Então tivemos toda a região sul lá presente. Eu costumo dizer que Pelotas vira o ano e só começa o ano. Dizia que o ano começa depois do carnaval. Mas lá só depois do beijo. Pelotas começa depois do Beijo Maldito. E agora Pelotas e Rio Grande também, cada vez mais só vão começar depois do Beijo Maldito. Então foi um dia mágico, nosso sábado, dia 4 de março. Foi um mega evento e a gente espera cada vez melhor. Rafa, agora vamos pensar assim, num lapso temporal. Quanto tempo nós temos de Beijo Maldito? O Beijo Maldito começou na década de 90, quando eu frequentava o Brilhante. Eu era sócio e atleta do Clube Brilhante na categoria de base de futsal. Perfeito. Mais ou menos em 1995, nós nos juntávamos ali, os sócios do Clube Brilhante, que é um clube bem central da cidade de Pelotas. Certo. Um clube social, esportivo. E nós fazíamos um pagodezinho antes do baile de carnaval do Brilhante. Que foi crescendo, mas acabou. Chegou uma certa idade que o baile do Brilhante acabou e o Beijo Maldito acabou. Em 2010, quando eu voltei para Pelotas, eu joguei 2009 na Noiva do Mar. Essa é a ordem cronológica. Em 2010 eu saí para jogar na Cortiana UX, um clube grande no Brasil, de futsal. E daí eu encerrei minha carreira. Eu e meu sócio, Franklin Oliveira, resolvemos reativar o Beijo Maldito. A partir de então foi uma crescente muito grande. Nós primávamos muito por segurança e organização. Nós queríamos fazer um espaço de carnaval, certo, onde nós frequentaríamos. Perfeito. Já tínhamos 30 anos, os dois. Então a exigência já aumenta, a nossa régua já sobe um pouco mais. Né? Tá certo. Então a gente queria um lugar seguro, né? Organizado, em que encontrássemos pessoas conhecidas, logicamente, né? Com música boa. Criamos o Beijo Maldito. Hoje o Beijo Maldito, na última edição, levou 10 mil pessoas, com um evento lotado 16 dias antes do evento. 16 dias antes do Beijo Maldito o evento já estava lotado. Mas a principal o que a gente preza até hoje, desde o Beijo Maldito que começou com 20 pessoas até hoje, que é um evento com 10 mil pessoas, a gente se faz a mesma pergunta: tu consumiria esse produto? Ele me pergunta e eu pergunto para ele: e aí, Frank, tu consumiria esse produto? Tu iria no Beijo Maldito assim, se nós fizéssemos isso? Sim, então vamos fazer. Entendeu? Ficou sendo que aquele jovem de 30 anos hoje tem 41, ou seja, as exigências são ainda maiores. Então a gente exige cada vez mais no Beijo Maldito. Graças a Deus é uma receita que vem dando certo e com certeza a gente pretende que nos firmar como um grande evento da nossa região. Com certeza. Que precisamos. Eu escuto, nós conversávamos aqui, alguns elogios que diziam assim, o Beijo Maldito estava maravilhoso, parecia que não estava em Pelotas. Isso até me irritava. Por que parecia que não estava em Pelotas? Entendi. Por que não parecia que não estava em Pelotas e Rio Grande? Nós temos tanta coisa boa aqui que a gente pode ensinar para as outras pessoas. É verdade, temos mesmo. E eu falava para as pessoas: eu te peço então, quando tu estiver em outro lugar do Brasil, porque deve ser uma pessoa muito viajada para fazer esse tipo de comentário. Claro. Quando tu estiver em outro lugar do Brasil, que tu vá num evento bom, tu fale assim: esse evento tá tão bom que me lembra os eventos de Pelotas e Rio Grande. Tá certo. Então a gente quer mudar um pouco essa nossa. A gente tem uma mania de se inferiorizar um pouquinho. A gente tem muita coisa boa aqui na nossa região. Você está falando uma coisa muito boa. Porque tanto no Rio Grande quanto Pelotas, nós promovemos sim entretenimento, nós promovemos um carnaval de qualidade, a gente promove shows como o Samba do Rei de Qualidade. Nós somos rota obrigatória da cultura da região. O Beijo Maldito, meu Deus do céu, foi um espetáculo, né? Nós consumimos cultura aqui. Pelotas Rio Grande consome muita cultura. Exato. Muita cultura. E por que sempre colocar a gente como não
como não fazedores, não é verdade? Eu acho que é uma característica do nosso povo aqui, certo. que ao mesmo tempo que sempre fala que aqui as coisas não funcionam, exato. Não conseguem se desvincular da nossa região. Exato. Sentem saudade da nossa região quando não estão aqui. Exato. Eu sempre defendi Pelotas e Cassino. Morei o Brasil inteiro sabendo que um dia eu voltaria para cá. Entendi. Voltei, graças a Deus. Isso é uma coisa importante que você falou. Olha aqui, ó. O Cassino, a gente tem o Secretário Boca, que está fazendo um excelente trabalho no Cassino. Sim. Tanto vocês tocaram como Samba do Rei aqui no Cassino. Pelotas, Prefeita Paula, fazendo um excelente trabalho. Sim. Então vocês fizeram lá Beijo Maldito, que foi um espetáculo. Rio Grande, fazendo espetáculos também com o Fábio. Então, com isso a gente mostra que a gente é capaz sim, né? De fazer entretenimento, de fazer coisas que as famílias possam ir. Porque o Beijo Maldito teve isso, né? As famílias foram pro Beijo Maldito. E foi um espetáculo, foi uma segurança muito bem feita, uma estrutura muito boa. Isso é bacana, né, Rafa? Esse retorno depois do que deu certo. Sim, é justamente tu ter um ambiente que todas as pessoas possam aproveitar. Exatamente. Né? Sejam famílias, sejam pessoas solteiras, sejam pessoas de alta renda, de baixa renda. Ou seja, eu acho que a gente consegue fazer com qualidade um evento para todo mundo. Exatamente. É uma característica da nossa região. Sim. O nosso povo aqui é um povo muito misturado. É um povo de várias classes sociais, é um povo de várias etnias, é característica da nossa região. Exatamente. E a gente consegue fazer evento que agradem todos esses tipos de pessoas. É a nossa característica isso. Exato. E o Beijo Maldito tem essa característica, o Carnaval de Rio Grande tem essa característica. E é assim que tem que ser. Eu espero que assim siga e que assim possa ser. E possa perdurar muito tempo. Agora, aquela pergunta que todo mundo quer saber. Ai, meu Deus. Por que Beijo Maldito? Para encerrar a finaleira do programa. Por que Beijo Maldito, Rafa? O Beijo Maldito surgiu na década de 90, mais ou menos, Esse 95. É um nome muito forte. Eu falo com amigos meus de todo o Brasil. Um deles é o Pita, um músico que mora em Curitiba hoje. E a gente conversa muito sobre empreendimento em eventos. Perfeito. A gente troca referências de eventos no Brasil com o Pita e com outros amigos que eu tenho no Rio. E eles todos falam sobre isso. Falam, cara, que nome forte é Beijo Maldito. É verdade. Embora seja um nome que a palavra maldita não dá para trabalhar tanto, porque a palavra maldita tem um sentido não muito bom, né? Então tem certas coisas, eu gosto muito do apelido quando eu chamo Beijo Maldito só de beijo, eu gosto também. Entendi. Porque o maldito tem essa força também negativa, né? Mas o nome em si, junto, Beijo Maldito, causa no mínimo curiosidade. Com certeza. É um nome muito forte, né? O nome surgiu de um funcionário do Clube Brilhante numa tarde de Beijo Maldito, que ainda não era Beijo Maldito. Quando ele estava saindo do seu expediente, indo para casa, e nós íamos seguir no carnaval. E ele tinha a mania de sempre, no linguajar dele, chamar tudo um maldito no final da frase. Perfeito. E aí ele veio e ele, enfim, num momento assim de luz, ele batizou o bloco. Isso aqui é o bloco do beijo. Isso é um beijo maldito. E nós éramos crianças, imagina, eu devia ter 12, eu devia ter 13 anos. E aí ficou, no dia seguinte já tinha estandarte, beijo maldito, já tinha bandeira, beijo maldito. Rafa, agora sim, pra encerrar, rede social, como é que as pessoas acham o Beijo Maldito, como é que acham o Samba do Rei? @Beijo Maldito nas redes sociais. Perfeito. @Samba do Rei _ @Rafa Almeida 9. Acho que são esses os contatos, quem quiser ali adicionar, trocar ideia, legal. Saber a agenda. Enfim, seguir a gente não só virtualmente como presencialmente, vai ser um prazer receber todos os nossos eventos, os nossos espaços físicos que a gente tem, que é a nossa Casa de Cultura do Samba do Rei de Pelotas. E a gente espera também, né, que o pessoal primeiramente goste do nosso encontro aqui. Eu particularmente gostei muito, te agradeço desde já. Imagina, obrigada por ter vindo, Rafa. E que a gente se encontre em breve de maneira presencial e musical. Tá certo. Aí, em algum encontro aqui na Praia do Cassino, em Rio Grande ou Pelotas. Tá joia. Sucesso pro Samba do Rei, sucesso pro Beijo, sucesso pra ti. Muito obrigado a ti também. Obrigada, querido. Então é isso. Encerramos o programa Resenha com a nossa frase de sempre. Vamos que é pra frente que se anda. Um super beijo!